Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana: Igreja em Éfeso, parte 2. A edificação da igreja desejada por Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 36 a 38. Profecia, ensinamento e exortação. Quando Deus fala, há profecia. Amós 3:8. A palavra profética e a palavra fundamental têm a mesma origem. Não há separação entre elas. Na igreja existem 3 tipos de palavra: palavra de profecia, de ensinamento e de exortação, conforme lemos. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, parte A. Quero destacar nestes versículos as palavras profecia, ensina e exorta. A profecia, conforme uma nota da Bíblia Versão Restauração, refere-se a falar por Deus e manifestar Deus no falar pela revelação direta de Deus. Não se refere especificamente a predizer o futuro. O profetizar pode incluir a predição, mas não é seu aspecto principal. O mestre, por sua vez, é aquele que ensina, mas ele tem de ensinar o que o profeta falou, porque ele não teve revelação direta de Deus. E o que exorta também deve exortar segundo o que o profeta falou e que o mestre ensinou. Esses 3 tipos de falar não são estanques, mas estão interrelacionados entre si e são para edificação do corpo, para ministrar vida aos santos. Profetizar traz a revelação de Deus para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado. A palavra profética tem sido falada constantemente, e não é por conhecimento humano, nem por minha eloquência, que tenho falado as palavras de revelação que vêm diretamente de Deus. Eu preciso buscar o Senhor para saber o que Ele quer falar. Às vezes são necessários 3 a 5 dias de comunhão para Deus revelar o que quer falar. Depois que Ele revela, fica ali buscando, concebendo a palavra e, ao transmiti-la, dou à luz aquilo que foi concebido, gestado, como acontece em um parto. Essa é a origem do falar de Deus. Diante disso, a palavra fundamental não provém de outro conceito, mas decorre da palavra profética, pois vem da revelação direta de Deus, ou seja, da mesma fonte. Em outras palavras, existem palavras proféticas que têm conteúdo perene, permanente. Por isso, erige-se em princípios espirituais, tornando-se nosso fundamento. Essa é a palavra fundamental. Em Apocalipse, vemos que o Senhor revelou diretamente ao apóstolo João as coisas que em breve devem acontecer, para que ele as revelasse aos demais servos ou conservos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse 1:1. Somente o apóstolo João recebeu revelação direta de Deus. Os outros servos não. Estes são os vasos condutores que alimentam o candelabro, ou seja, recebe a revelação por meio dos profetas e alimentam de forma fiel e idônea a igreja. 2 Timóteo 2:2. O problema é que temos dificuldade em ouvir o falar de Deus, pois ele sempre usa um homem como profeta. Voltemos à experiência de Moisés. Seus irmãos Miriam e Arão, embora fossem mais velhos, até mais eloquentes que ele, se queixaram dizendo: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Números capítulo 12, versículo 2. Então o Senhor disse: se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos.
Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Versículos do 6 ao 8. Imediatamente, Miriam ficou leprosa. Vendo isso, Arão temeu e se arrependeu. Então o Senhor o guardou. Portanto, querido leitor, devemos honrar o que o Espírito está falando às igrejas, pois nisso está a nossa salvação. Quem fala contra ou quer diminuir o que o profeta falou, está falando contra Deus. O que nos cura da degradação e nos mantém sempre na linha central, sem nos desviar, é a palavra profética. Se a palavra que o Senhor nos falar não for ouvida, Ele nos pedirá contas disso. Deuteronômio capítulo 18, versículo 19. Como, porém, saber se uma palavra vem ou não de Deus? A palavra de Deus tem que se cumprir. Em Deuteronômio lemos: porém, o profeta quer presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio capítulo 18, versículos do 20 ao 22. A palavra da profecia, que vem da revelação direta de Deus, deve ser confirmada, deve se cumprir. 2 Pedro 1,19. O Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Amós 3,7. Sabemos que o cavalo branco, mencionado em Apocalipse, é o Evangelho que saiu com o arco na mão, com poder. Apocalipse 6,2. O Evangelho é o poder de Deus que saiu vencendo e para vencer. Ele é como um leão enjaulado. Quando você abre a boca e deixa escapar a frase: posso orar por você? Abra a porta da jaula e o leão escapa. Quando ele escapa, você cumpre sua missão. A palavra profética também é como o leão. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós 3,8. A palavra nos limpará de todas as nossas deficiências, da ambição, do amor ao cargo e à posição, de ciúmes, contendas e divisões, enfim, de tudo o que prejudica a igreja. Dessa forma, ela cumprirá sua missão de tornar a igreja gloriosa. Aleluia!